Trabalhadores. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, deu uma entrevista em que destacou a posição do PT nesse momento, né? Ela avaliou os riscos de uma mudança de orientação política do partido em direção ao centro. Abre aspas aqui para o que disse a Gleisi. Diálogo político com o centro nós tivemos na campanha e ampliamos no governo. Já tentaram matar o PT e não conseguiram. Não podem agora pedir que o PT se suicide, rompendo com a base social que nos trouxe até aqui. Fecha aspas. Ela ainda disse que o PT não serve para perpetuar as estruturas sociais, políticas e econômicas injustas e excludentes que marcam o país. É um partido de esquerda e assim deve continuar. Isso não impede a conversa e alianças, como tem feito o partido até aqui. Foi o que disse a Gleisi Hoffmann. Bom, Reinaldo, com o surgimento desse movimento de extrema-direita mundial e aqui no Brasil também, a gente fica até em dúvida, né? Quem é de direita, quem é de centro, quem é de esquerda, quem é de extrema-direita, porque parece que foi tudo meio bagunçado pendendo à direita, né? Então todo mundo está meio que caindo mais para a sua direita. E como o PT é um partido de esquerda, muitos entendem que o PT tem que ir ao centro, se movimentar ao centro para continuar existindo. Concorda? Não, não acho que não. Acho que ela está certa nesse particular. Eu discordo de alguma frequência de posições da deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, mas nesse particular ela está certíssima. O PT é um partido de esquerda, né? Veja só, o governo Lula não é um governo de esquerda, né? O governo Lula é um governo de centro. O Lula governa com o centro, né? Em abril, eu fiz uma longa entrevista com o Zé Dirceu no Reconversa. Até vamos. Amanhã vai entrar na folga de Reconversa, vai entrar uma reedição dessa entrevista, porque ela está com mais de 2 horas. Estou reduzindo ali a coisa de 1 hora e um pouquinho. O PT faz um governo de centro. O arcabouço fiscal, não há como não se considerar o arcabouço fiscal um arcabouço que na Europa, por exemplo, seria de centro-direita. Ele não é um arcabouço de esquerda, né? As medidas de contenção de gastos agora são medidas de contenção de gastos, preste atenção, as de contenção de gastos propriamente, não estou falando da questão de imposto de renda, que tem um viés um pouco mais progressista, mas bem pouquinho, que na verdade se trata de isentar de imposto de renda quem ganha até R$ 5.000, imagina, né? E taxar um pouco mais os que ganham acima de 50 mil e ainda assim por meio de dividendos, né? Então isso, digamos, tem um sotaquezinho de centro-esquerda, né? No sentido de um pouco mais de justiça fiscal no Brasil, né? Ou tributária, por quanto seja um tributo também, o imposto de renda, mas bem pouquinho. Agora, o governo é um governo de centro-direita, que tem gente francamente de direita lá, tem partidos de direita no governo, né? Agora, o PT ser um partido de esquerda e da esquerda democrática é a sua identidade. O PT não vai ser, o PT não pode ser o MDB, porque o MDB já existe. O MDB já existe, e tem de tudo ali, né, no MDB. O MDB tem gente que é de direita e tem gente que é de centro-esquerda, né? O PSB, em que pese o nome Partido Socialista, socialista obviamente não é, e esse é um partido de centro. Esse é um partido de centro, é o PSB, o partido de centro. O PT tem uma marca de esquerda, na economia, com uma visão mais centrada nas tarefas que o Estado tem na diminuição da pobreza, na regulação do capital e etc. Isso é fundamental numa sociedade. Aliás, isso é fundamental em qualquer lugar, você ter um partido com esse viés, né? Que, em última instância, é o viés, se quiser saber, que restou da social-democracia, que o PT não é um partido socialista,
no sentido de que vai chegar ao poder e vai por fim a propriedade privada, etc., ou vai controlar os meios de produção numa linguagem antiga. Isso não existe mais, né, em lugar nenhum do mundo, né? Assim, desse modo. Resta como regimes quase caricatos em Cuba, na Coreia do Norte, não sei o quê. Assim não é hoje nem mais na China, né? Tem uma economia centralizada em um poder autoritário, etc. Mas dizer que aquilo é socialista? Não, o PT não é um partido socialista nesse sentido, né? O que é que a esquerda democrática faz hoje, mundo afora, é tentar, digamos, impor um viés social ou preocupações sociais ao capitalismo, né? Reinaldo. E é isso que tem que fazer o PT. Tem uma preocupação também em modernizar o discurso, né? A gente vê assim alguns líderes, por exemplo, o Boric no Chile, que tem até um grupo, salvo engano, né? Um grupo de partidos e de pessoas, na verdade, que integram uma tentativa de modernizar a esquerda, né? Trazer um discurso mais moderno. E muita gente confunde isso com levar o partido mais ao centro, né? Também tem quem peça isso, né? Ah, você tem que defender tal pauta, defender tal questão, que já não se adequam a um partido de esquerda, né? Modernizar o discurso não quer dizer perder a identidade, né? Não, veja só, o Boric, ele vive uma situação, uma circunstância muito particular, né? O Chile, brincando, né? O Chile é quase do tamanho de Santo Amaro, né? Um pouquinho menor, é, com uma economia muito pouco diversificada, né? E fez lá uma transição política com uma estrutura que inclusive impede reeleição, e isso também, ainda que depois o presidente possa voltar depois de 4 anos, mas que impede reeleição. E aí o Boric, que veio do movimento estudantil, né, que questionava ali o pacto democrático conservador que manteve a sociedade chilena estável por muitos anos, mas estável na carência também, né? Porque você tem ali uma classe média chilena que vive muito mal, né? A classe média brasileira, a média mesmo, né? Não essa classe média que inventaram aqui de gente que ganha 5 mil, né? Vive mal lá, não vive tão bem quanto vive a nossa classe média aqui, né? De jeito nenhum, né? Mas ele fez, digamos, a sua fortuna crítica se posicionando de uma maneira mais independente do que as esquerdas mais tradicionais em relação a algumas figuras, por exemplo, Venezuela e não sei o quê. Ele soube fazer essa crítica. Agora, não vejo em que medida o Boric possa ser uma referência para a esquerda brasileira. Não é isso. Acho que a esquerda brasileira, de qualquer modo, tem de rever, o PT tem que rever, por exemplo, não tem, isso o próprio Lula já disse, é verdade, você não tem mais sindicatos fortes, os sindicatos do ABC, que davam consistência e que davam um pouco a direção política, em muitos sentidos, política econômica do PT, você não tem mais uma central sindical, a CUT hoje tem um poder muito reduzido, né? Porque o mundo do trabalho mudou. Então, o PT precisa aprender a falar com esse novo trabalho, esse novo mundo do trabalho que está aí, né? Que é, inclusive, avesso, um tanto avesso a sindicatos. Não querendo dizer com isso que seja muito melhor. O trabalho no Brasil hoje é muito mais desprotegido do que já foi. Do ponto de vista da proteção do Estado, é muito menos protegido do que já foi. Agora, como é que você se conecta com essas pessoas? Mas isso é um segredo ou é um mistério para todas as tendências progressistas do mundo, né? O que está em ascensão, ainda está em ascensão, é um pouco vire-se, cada um cuide de si mesmo. Isso é o avesso do pensamento de esquerda, né? Isso é o avesso do pensamento de esquerda. O pensamento de esquerda, ele tem uma raiz muito sólida, fincada na solidariedade ideológica, na solidariedade de classe ou na solidariedade econômica. Esse vínculo se perdeu, né? Com a modernização do trabalho. Não é só aqui, mundo afora. Você vê que o Biden nos Estados Unidos tentou um pouco dar uma força
aos sindicatos, né? Então, os trabalhadores hoje estão muito menos protegidos do que estavam antes, né? Mas continuam um pouco avessos a qualquer forma de organização. O PT precisa aprender a trabalhar com isso. Agora, nem por isso pode fazer um discurso ou deve fazer um discurso que abandone algumas premissas. Então, o PT, por exemplo, vai resistir a mexer no benefício de prestação continuada? Eu acho que o PT, como PT, deve fazer isso. O PT, como PT, vai tentar um salário mínimo mais robusto? O PT, como PT, tem de fazer isso. Até porque ele não fazendo, ninguém faz. Ou se vai esperar um discurso com mais benefício social de quais outras legendas que estão no governo? Então, o PT tem de buscar, sim, manter a sua identidade, tentar conversar mais com a sociedade, tentar descobrir, ainda se dá muito mal nas redes sociais, se comunica muito mal de maneira geral, né? Tanto o PT como o próprio governo, né? Então, tem que saber falar essa linguagem. Agora, não pode renunciar a alguns pressupostos que tem, né? Fincados na questão da solidariedade, por exemplo, né? Verdade. Porque é um mundo complexo, é um mundo que está todo mundo, todos estão tentando entender, afinal de contas, o que é que está em curso. Então você pega os 6 anos que o PT ficou fora do poder, né? Sim, a economia caminhou muito à direita, a desregulação do trabalho se consolidou, né? Aí você diz assim, o trabalhador tem menos direitos hoje do que antes? Tem. Ah, mas ele está feliz assim. Existe uma felicidade ilusória. Por exemplo, nós vimos o PT tentando regular aplicativos, os meninos que entregam comida, e se deu muito mal com isso, né? É, Aí você pergunta, mas era ruim a proposta? Não, não era ruim a proposta. Mas, ideologicamente, perdeu o debate, porque ficou parecendo que só estava tentando fortalecer sindicato. A direita vendeu esse discurso. Vendeu, o negócio não deu certo, essa molecada das motocicletas continua desprotegida até agora. O custo disso virá daqui a 20, 25 anos, né? Quando nem sequer será possível manter esse benefício que se mantém hoje, porque não haverá dinheiro para isso, né? Então, o PT tem que levar essa mensagem, sim, tem que se manter como um partido progressista, tem que se manter como um partido de esquerda, conversando com os outros. Mas isso o PT conversa, né? O PT chegou ao poder em 2002 porque fez esse entendimento suprapartidário, senão não teria chegado, né? Pois é, ô Reinaldo, saiu uma notícia agora há pouco, vou aproveitar que você está aqui no ar comigo para pedir a sua